Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, com vários assuntos hoje, e eu estava até fazendo uma retrospectiva quando surgiu a pandemia. Aqui tratamos sobre a questão daquelas compras emergenciais, a lei de sigilo à informação, e quando nós pensávamos que tudo já tinha de ruim acontecido, vem agora os fura-filas, doutor Roberto Liviano, da vacina? Pois é, essa situação ela é extremamente lamentável, extremamente triste. Naturalmente, existe um enquadramento jurídico para esses fatos, mas antes até do enquadramento jurídico, Sérgio, quem está nos ouvindo e acompanhando na Rádio Justiça, existe uma percepção, a meu ver, muito ruim do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né? Nós vivemos uma tragédia de dimensões superlativas em relação à pandemia. E como se sabe, o Brasil está bastante atrasado na questão da vacinação. Por muitas razões, por muitos fatores. Há, inclusive, uma disputa política, que não vamos tratar desse assunto agora, mas por N fatores nós estamos atrasados, nós não temos vacinas para as pessoas, não sabemos quando teremos, nós não temos seringas, nós não temos agulhas, o planejamento é deficiente, existem mensagens que são disseminadas amplamente questionando a necessidade, a importância da vacinação, quando é sabido que, do ponto de vista científico, para que a vacinação atinja o seu resultado, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser efetivamente de todos. Ou se vacinam todos, ou a vacinação não funciona. Nesse cenário todo tão complicado, em que apenas uma fração mínima da população foi imunizada, nós estamos falando daqueles grupos extremamente prioritários, que, conforme definição apontada neste plano, entre aspas, de vacinação, né, temos notícias lamentáveis, notícias tristes de que as vacinas estão sendo desviadas. De norte a sul, de leste a oeste, nos diversos pontos do país, surgem denúncias de desvios das vacinas. No Amazonas, 60 mil doses de vacinas desviadas, nos diversos estados da federação, vacinas desviadas, informações de que prefeitos de cidades que não estão nos grupos de risco foram vacinados, inclusive o Ministério Público já propondo ações de improbidade, já determinando a instauração de inquéritos policiais a respeito disso. Ou seja, uma situação extremamente lamentável, porque ela revela, além de tudo, a falta de solidariedade, a insensibilidade em relação a esses nortes prioritários definidos. Do ponto de vista jurídico, que é o que nos norteia aqui nesse debate de toda manhã de terça-feira, eu vislumbro aí responsabilidades importantes por parte dos agentes públicos, que são, na verdade, os destinatários dessas doses. Quem recebe as vacinas, Sérgio, são agentes públicos desse sistema de saúde nos diversos municípios. Esses agentes públicos recebem as doses e devem obedecer aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quando isso não é respeitado, nós podemos ter aí violação dos princípios da administração pública, nós podemos ter aí atos de improbidade administrativa que são definidos com precisão pelo artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Aliás, a respeito disso, é bom destacar
para cá que o deputado Carlos Zaratini propôs um substitutivo dentro do PL 10887, propondo a supressão deste artigo, propondo que atos desta natureza não mais sejam puníveis pela lei de improbidade. Então, situações como essa, do desvio das vacinas da lei de improbidade, segundo a proposta do deputado Carlos Zaratini, não mais seriam puníveis. Além da punição pela lei de improbidade, eu vejo também possível enquadramento no Código Penal como peculato desvio, porque essas doses elas se destinariam a determinada finalidade, e se elas são desviadas, poderia haver essa responsabilização penal. Isso do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista da solidariedade humana, o sabor destas situações, a sensibilidade, a percepção disso, a meu ver, é absolutamente terrível. Muito bem, doutor Roberto Liviano, falamos sobre essa questão dos furas-filas das vacinas contra a Covid. Agora eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte sobre a Operação Alcatraz e a lição que fica para Santa Catarina. Pois é, a Operação Alcatraz e todas essas operações estão sendo muito bem realizadas de maneira eficiente em relação a esses desvios todos ocorridos durante a pandemia. Essa questão da vacina também é um outro ato de desvio ocorrido durante a pandemia. Tudo isso é muito triste e lamentável. Por essas razões, o Instituto Não Aceito Corrupção lançou o Corrupto Vírus, que é um canal de denúncias, para acolher as denúncias da sociedade, da população, inclusive de forma anônima, em relação a esses desvios, aos atos de corrupção, aos superfaturamentos de respiradores, etc, etc. Então, a Operação Alcatraz e tantas outras que nós temos conhecimento, que vem sendo realizadas em todo o país, que lamentavelmente tem levado à prisão e à punição de secretários de saúde, até governadores sendo enquadrados e responsabilizados por conta de todas essas condutas que violam interesses da sociedade, que desrespeitam a saúde pública, que desrespeitam o patrimônio público. O legado é de uma sociedade mais vigilante, o legado é de uma sociedade cujas instituições devem reagir e aplicar as punições. Mas ao lado disso também, lamentavelmente, é a percepção de que essa circunstância trágica, dramática da pandemia, desses mais de 200 mil óbitos que desestruturaram famílias, dessa tragédia de dimensões globais, isso não interfere em nada no ânimo daqueles que praticam o crime, daqueles que praticam os desvios. Esse ânimo não se modifica em absolutamente nada. O corrupto pratica o desvio nas circunstâncias da normalidade e nas circunstâncias da pandemia. Não arrefece, não diminui, ele não fica compungido em virtude das mortes, das tragédias. O corrupto, ele se aproveita da ocasião. A ocasião faz o ladrão, faz o corrupto. Portanto, a lição, o legado que fica, Sérgio, é de que nós precisamos incessantemente trabalhar para reduzir as oportunidades para as práticas dos atos de corrupção. Nós não podemos retroceder em matéria de lei de improbidade. Estas proposições feitas neste debate sobre a lei de improbidade, nesse substitutivo do deputado Zaratini, elas são péssimas do ponto de vista do interesse público. Enfraquecer a lei de improbidade administrativa é tudo que nós não precisamos neste momento tão agudo da história do país, em que nós precisamos de força das instituições para combater a corrupção. Retroceder em matéria de lei para reprimir a lavagem de dinheiro é tudo que nós não precisamos quando se propõe, por exemplo, que a conduta do deputado Gedel Vieira Lima passe a ser ato não punível, passe a ser ato lícito. Então, nós precisamos ter muita atenção para não retrocedermos nestas regras que são importantes para proteger a sociedade,
proteger o patrimônio público. Então, a meu ver, Sérgio, esse é o grande legado da Operação Alcatraz e de todas essas. Cuidado ao mexer com esses instrumentos legais, que são instrumentos de proteção da sociedade e de combate à corrupção. A situação hoje já é difícil. Se essas leis forem enfraquecidas, se elas forem amesquinhadas, nós teremos uma situação ainda pior, com consequências dramáticas para a sociedade brasileira. E por falar em corrupção, o Conselho da JBS aprova medida contra os irmãos Batista, doutor Roberto Liviano. Pois é, essa é uma notícia que nós tivemos essa semana e é uma notícia interessante porque demonstra uma percepção da distinção dos interesses dos acionistas, demonstra uma sinalização no sentido de querer proteger os interesses da empresa. Ou seja, quando nós temos atos de corrupção por parte daqueles que administram, quando nós temos desvios de conduta por parte dos administradores, é natural que devemos punir estes que agiram de forma desviada, estes que agiram de forma corrupta. Mas nós precisamos ter cuidado para não punir indevidamente aqueles que estão nas camadas inferiores da pirâmide. Muitas vezes os colaboradores dessa empresa não tinham conhecimento destes atos. Eles dependem deste emprego. A empresa tem uma função social. Então nós precisamos ter muito cuidado ao estabelecer a punição para que esta punição não atinja pessoas que não contribuíram com esses atos, para que nós não invertamos os polos e não punamos as vítimas de uma certa maneira. Portanto, quando o Conselho delibera estas punições severas dirigidas a estes indivíduos que foram os verdadeiros responsáveis pelos atos, a meu ver, é uma deliberação no sentido de proteger os interesses da empresa, os interesses maiores, que são sociais. Inclusive, eu defendo já de longa data a ideia da pena, da perda do controle acionário por parte dos maus administradores. Eu penso que são hipóteses que devem ser consideradas dentro desta lógica de preservar a função social da empresa e punir aqueles que efetivamente praticam atos de corrupção. Doutor Roberto Liviano, para terminar, vamos falar sobre uma decisão do novo presidente americano Joe Biden, que já congelou a regulamentação polêmica sobre criptomoedas. Há um submundo ainda desconhecido nesse sentido para o combate à corrupção e a relação com as criptomoedas? Bom, primeiro é muito interessante destacar a postura proativa, enérgica, de grande vitalidade demonstrada pelo presidente que assumiu o governo dos Estados Unidos, Joe Biden, e da sua vice, Kamala Harris, que historicamente chega ao poder como a primeira mulher negra de origem asiática. A simbologia é extremamente importante, significativa para o mundo, não só para os Estados Unidos, como para o mundo. E as primeiras medidas que são tomadas concretamente pelo presidente Biden são medidas importantes, com simbologias importantes, que demonstram retomadas extremamente significativas do ponto de vista dos valores democráticos, de postura que o presidente vem assumindo, e dentre este conjunto de atitudes, divulgou-se nos últimos dias essa questão referente às bitcoins. Havia um caminho, havia uma tendência que vinha sendo tomada pelo governo americano no sentido de regulamentar as criptomoedas, no sentido de construir, do ponto de vista regulatório, de caminhar, de evoluir, de construir nesta direção. E o que ocorreu? Ocorreu um estancamento deste processo. O presidente Biden determinou que este processo seja brecado, ou seja, é uma nítida decisão
no sentido da revisão da política pública americana em relação às criptomoedas, e pelo que se sabe, pela notícia que se tem, existe uma preocupação bastante séria no sentido de que os bitcoins podem ser instrumento de financiamento do terrorismo, né? Portanto, o presidente assim decidiu, para que o assunto seja melhor examinado, com mais cuidado, com mais calma. As criptomoedas, como bitcoins, como se sabe, são moedas em que não há um lastro, não há uma responsabilidade por parte de um banco central, né? São ativos que circulam pelo mundo de maneira extremamente ágil, extremamente volátil, né? Sujeitas ao fluxo especulativo de maneira significativa. Há pessoas que acreditam e investem nas criptomoedas e sustentam que seria uma maneira de investir sem depender dos vetores e dos nortes estatais. Por outro lado, existe o problema da confiabilidade, da vulnerabilidade. Se todos no planeta decidirem empreender uma onda especulativa, a cotação dos bitcoins pode desabar, não é? E também esses ativos podem servir como instrumento da lavagem de dinheiro. Portanto, é necessário, de fato, extremo cuidado ao tratar destes temas. São temas novos, são temas desafiadores e penso que é necessário realmente isso merecer um estudo cuidadoso. Nós temos aí esse novo instrumento jurídico dos blockchains, que é um instrumento que vem para nos trazer segurança jurídica no plano digital, né? E tudo isso precisa ser estudado com muito cuidado para que nós não, através da regulamentação, não possamos ter aí instrumentos de legitimação para o submundo destas práticas. Recentemente, no Brasil, para fechar esse comentário, nós estabelecemos aqui os PIX, que são formas de circulação, de transações ágeis, sem taxas bancárias, e muitas pessoas se cadastraram as suas chaves e estão usando os PIX com muita intensidade. Até pessoas de fora do Brasil podem fazer estas movimentações, e isso parece que gera ganhos e agilidade no sistema de pagamentos. Por outro lado, também, estas PIX podem facilitar a vida de sequestradores, de lavadores de dinheiro, de assaltantes, de fraudadores, não é? Então, precisamos observar muito bem como é que essas coisas se comportam. Existem golpistas que praticam as mais diversas fraudes e que têm utilizado o PIX como instrumento de movimentação destes haveres. Tudo isso precisa ser cuidado para que nós não legitimemos práticas criminosas. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por estar conosco, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Até a próxima semana. Um abraço. É sempre uma alegria, um grande abraço. Mais uma vez aproveito para convidar os ouvintes e internautas a me seguir lá no Instagram, @Roberto Liviano Oficial, e convidar também nesta quinta-feira, lá no meu Instagram, a partir das 20h15, está de volta o Olho ao Vivo, está de volta em grande estilo. Terei uma conversa com o professor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Vamos conversar sobre vacinação e todas as questões envolvidas aí na vacinação. Ele que é um dos grandes intelectuais do Brasil na atualidade, conhecedor profundo deste tema. Um grande abraço e ótima semana a todos.